Meninas, boa noite. Vamos falar um pouco sobre nossa disciplina, nossas aulas remotas, né? Antes de iniciar, quero que vocês se atentam a isso, meninas. Está proibido, tá? A replicação, compartilhar mídia, foto, áudio em redes sociais, tá? Então é critério aí da nossa instituição e tá meramente proibido, tá bom? Vamos nos atentar a isso. Então, falando sobre a nossa aula, já falei um pouco para vocês sobre como a gente vamos trabalhar nosso conteúdo, né? E já começamos com design, começamos agora a falar sobre depilação e epilação. E nossas aulas remotas vamos falar tudo sobre a teoria, mas vamos frisar um pouquinho e concluir essa parte de epilação. E com todo o contexto teórico que anexo da pele é bem teórico, né? Vamos trabalhar nessa nossa disciplina aqui, nessas aulas aqui. Para depois, quando retornar às nossas aulas, a gente só utiliza nossas aulas para aula prática, certo? Falamos sobre design de sobrancelha, pontuamos algumas informações, né? Visagismo ou negligência, mas temos algumas situações aqui. Isso aqui para relembrar, também para entender um pouco sobre o perfil do nosso cliente, que isso é de grande importância você ter essa percepção, né, do seu cliente. E falamos e fundamentamos bastante, colocamos bastante em prática sobre o esqueleto ou design de sobrancelha. Coloquei algumas atividades também para que vocês possam responder e tirar dúvida comigo no chat. E também no fórum coloquei um vídeo para que vocês analisem e sejam críticas e me mandem informações sobre o que vocês entenderam, né? Então o fórum também ele tá dando ênfase ao que a gente já aprendeu e o que a gente pode entender. Até porque muitos ficaram na dúvida, né? De algumas pontuação e tal. Então no fórum também eu trouxe mais informação sobre isso. Coloquei também que a gente tem que ter uma percepção sobre análise, né? Da sobrancelha, o quão se faz importante sobre essa informação. Praticamos sobre peso de mão, mostrei a importância, porque e a prática, a peso de mão, gente, influencia totalmente no quesito de dor, né? E no quesito de você ter uma técnica melhor. Colocamos também sobre a epilação, né? Que se faz hoje tradicionalmente, o que é às vezes erro técnico, né? De biossegurança aqui. E coloquei algumas modalidades de epilação. E também a gente frisou um pouco sobre a biossegurança, lembra? Falei o que de fato é uma epilação, que a gente hoje chama de depilação, mas no fato é uma epilação. O que diferencia é a técnica, né? O tratado de raspar, de cortar, lâmina, ou gilete, ou presto barba, enfim. É uma técnica de depilação e a diferença é que a epilação aqui se extrai, né? Os pelos. Coloquei algumas informações, coloquei uma atividade na qual vocês, meninas, prestem atenção, aproveita esse tempo que você tem que ficar em casa e pratica essa técnica egípcia, porque essa atividade aqui a gente vai fazer a todo momento, tá? Então, acho que essa aula aqui vocês podem ir treinando em casa para quando a gente retornar, vocês tenham mais habilidade para fazer essa técnica, tá? E eu introduzi também sobre micropigmentação. Surgiu algumas dúvidas, a aula foi um pouco discursiva, né? Só que a gente temos que entender também, além de como fazer essa técnica, é se atentar à nossa biossegurança. Ela se faz um pouco diferente, por quê? Porque existem alguns aparelhos, né? Ou lâminas, enfim, diferentes aparelhos, né? Diferentes técnicas também. E a gente usa produtos até mesmo bem familiarizados, né? Do nosso cotidiano. A preocupação, né? Da higiene e asepsia.
Até porque a gente usa algo cortante, né? Eu acho que a micropigmentação hoje na estética é um dos procedimentos mais invasivos que um tecnólogo em estética hoje atua, né? Coloquei também uma observação sobre a proteção, né? O ambiente, cuidar muito com o ambiente que você está fazendo o procedimento. Alguns utensílios, né? Que a gente temos que estar sempre em observação, que são os PIs, né? Gente, essa aqui, ó, se faz muito importante, o uso do autoclave. Para quem usa a pinça como método de epilação, vocês têm que ter autoclave. É por isso que eu sempre falo, meninas, vamos praticar a técnica na egípcia para que vocês acabam deixa, né, de usar as pinças, porque é um método mais descartável, né? Porém, se caso não for, vocês têm a utilização do material de pinça, porém, se faz necessário o uso também do autoclave. Descartado, né, gente? Não existe mais aquela questão de que a cliente veio hoje, ela guarda a agulha ou a lâmina e utiliza para o retorno. Não existe, gente. São totalmente materiais descartáveis. Esse resíduo hospitalar, vocês já conhecem, então vocês usam o uso dessa caixinha que chama Texpac. E aí você entra em contato com um hospital ou, né, que possa te ajudar ou a mesma faculdade que possa que ela consiga fazer esse recolhimento. Aí falando um pouco sobre a micro, vamos entrar sobre a técnica de micropigmentação. Isso não foi falado em sala e eu estou começando a introduzir aqui no nossas aulas remotas, tá? Que a técnica fio a fio é a mais natural e é uma técnica mais conhecida hoje. Antigamente só se classificava em três técnicas, né? Fio a fio, esfumada e compacta. Então, o que seria cada uma delas? Esfumada, aquela levemente é, pigmentada, dando um aspecto a uma sombra ou lápis, né? Já compacta, aquela totalmente marcada, sem nenhum traço, totalmente marcada mesmo. Você utilizava muito, não sei, na época de 80, né? Hoje em dia se mudou muito. Então aqui é a técnica fio, que vocês já começaram a aprender em sala como desenhar um fio, um parâmetro de um fio. É esfumada, como eu falei, levemente, né? Pigmentada. E a compacta. Essas três eram as mais conceituadas e conhecidas também. Aí, ao longo do tempo, veio o pontilhamento, que é essa técnica aqui. É um aspecto de esfumada, porém mais suave ainda. Aí vem a mista, que no ponto alto até o final, ela tem um pouco mais de esfumado, né? Ela está um pouco mais compacta. E na frente ela está com esse aspecto de fios, né? E o ombré, ele é uma mistura de um pontilhismo inicial com a técnica de compacta final, tá? Também surgiram outras técnicas. Vocês conseguem visualizar bem, mas é fios aqui e aqueles no corpo dela, ela é mais compacta e no final ela tá uma levemente esfumaçada. E essa aqui é totalmente um fio mais marcado e tem muito delineado, bem desenhado. E essa técnica aqui, voltando aqui, é pontilhismo, né? Levemente. E muito ter marcado embaixo com marcação de fios. Aí veio-se o debore e trouxe outros tipos de técnicas, né? Chamada microblend, que é aquela forma que eu trouxe em sala, mostrei para vocês a caneta, mostrei alguns tipos de agulha, flex ou hard, que são rígidas, e ela vai fazer um desenho dos fios, né, mostrando esse caimento aqui. Como eu te falei anteriormente em sala, os fios, gente,
é uma anatomia. Cada um vai ter uma percepção, porém sempre há ramificação, que é esse agrupamento de fiozinhos aqui, tá vendo? Porque tem que deixar levemente e bem suave a marcação. A rechontombre nada mais é do que a técnica de pontilhada mista, levemente aqui, ó o peso de mão, que tem que ser bem suave, e embaixo um pouco mais compacto. Shanton line é a técnica de pontilhamento suave, né? Um pouco mais compacta abaixo, fazendo essa demarcação, e introduzido o fio. Então, normalmente, uma técnica assim, ela se utiliza em 2 tempos. A cliente vem, faz uma técnica, depois de 40 dias ela vem e reaplica mais com a técnica de fios, que vai dar esse resultado Shandong Line. E também tem Shandong Line, que é somente fios. Então, ela tirou esse Shandong e colocou somente fios, né? Mas ela demarcou o corpo da sobrancelha. É uma técnica super natural e a gente chama também de freelance, que é essa técnica que deixa somente o corpo dela mais marcado e em cima levemente desenhado. Tá, nossa aula hoje conclui aqui, falando um pouco sobre técnicas, modelos, perfis. E após a próxima aula vamos começar noções de tratamento capilar teórico, tá? Ou então vamos anexo da pele. Todo conteúdo teórico vai estar passando aqui, meninas. Fica atentas porque em sala, quando retornarmos, vamos passar sobre prática. Só que na prática eu vou estar perguntando alguns tipos de técnica, na avaliação também, porque se faz muito importante vocês aprenderem, certo? Então, até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida, me chama no chat. Eu vou estar no tempo integral, né, na aula de vocês, no chat, tirando qualquer outro tipo de dúvida. E vocês pudessem trazer mais informações sobre as nossas aulas. Quem ficou em dúvida sobre esqueleto? Quem ficou em dúvida como analisar? Quem ficou em dúvida sobre o peso de mão, que já foi introduzido em sala? Quem ficou em dúvida sobre técnicas de epilação? Gente, pode me chamar no chat, ou até mesmo sobre a nossa atividade que fizemos em sala. Quem ficou com dúvida, me chama no chat, vou estar disponível, tá? E te orientando. Meninas, até breve. Tenha uma ótima aula aí.